Convite à reflexão número 122. Pedir e conseguir. Olá, meu nome é Sérgio e, como sempre, muito feliz pelas nossas acolhidas, nesta nossa bendita casa. E desde já agradeço a todos por mais esta oportunidade de aqui estar presente. O tema, como já sabem, o tema de hoje é o item, o capítulo 35 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Divaldo e Joana. E o tema é pedir e conseguir. Então o capítulo já se inicia com uma citação de Marcos, lá em 11:24. Seja o que for pedirdes na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Ou seja, o que for pedido numa prece, em uma oração, o Espírito encarnado que somos, acredita que obterá essa concessão desejada, pelo menos fica nessa expectativa do seu pedido ser atendido. Porém, evidentemente, há algumas ressalvas a afirmar sobre essa questão de Marcos. Como é bem explicado, a nossa existência física, encarnados que somos, nas nossas devidas reencarnações, realizamos um constante processo biológico de permutas vibratórias, São aquelas chamadas trocas de energias recíprocas, a depender das vibrações emitidas e recebidas, das vibrações compatíveis e ou incompatíveis, consoante o nosso estado de espírito, porquanto podemos barrar e impedir essas energias não tão boas, mas principalmente com pensamentos positivos, com bom amor em nossos corações, emitir também essas energias positivas entre todos nós. E daí vem a fundamental questão, como se afirma no texto do chamado self, naquela questão própria, ou seja, nós, como seres individuais, o eu, como criatura divina e individual, e sempre em busca de uma ascensão infinita, superando necessariamente, não tem outra forma, de superar nossos obstáculos, conforme nossos merecimentos e principalmente os nossos próprios esforços. Vale ressaltar que essa chamada ascensão infinita assim, nós sempre progredindo, deve ser interpretada sobre dois pontos de vista. O primeiro, referindo-se aos nossos esforços para progredirmos em nossas respectivas reformas interiores, a nossa reforma íntima, a construção de uma via que nos conduz sempre à luz do nosso Mestre. Evidentemente, imperfeito que somos ainda, e vamos ser por muito tempo, sabemos muito bem que as nossas reformas interiores, a nossa reforma espiritual, é uma longuíssima jornada de várias reencarnações, reencarnação que, Nossa Senhora, uma bênção de Deus para que possamos sempre termos a oportunidade de conseguirmos ir adiante com o nosso progresso espiritual, nosso desenvolvimento espiritual, e também, evidentemente, com imperfeitos que somos, nos nossos tropeços, mas a verdade é que nós temos, Deus nos capacitou, Deus nos criou para que possamos evoluir, para que possamos, de fato, no momento propício, no momento merecedor de nossas ações, nossos pensamentos, para que possamos, de fato, progredir e sempre ir na direção do nosso Mestre Jesus. Mas o importante, evidentemente, que é o aspecto mais importante, é essa verdadeira vontade de elaborar para a real prática da nossa reforma espiritual de cada um de nós. E também, de acordo com cada um de nós, nós merecermos, de entendermos esse processo de a gente ir eliminando
a cada reencarnação, a cada dia, nosso dia a dia, né? Eliminando as nossas dores, tendo a compreensão melhor da vida a cada dia, e assim nós vamos evoluindo gradativamente, vida após vida. Porém, né, evidentemente, como estamos encarnados, devemos já, né, progredirmos, termos essa noção principal de como devemos agir em prol dessa nossa reforma íntima. Uma coisa é a vontade, né, de querer uma reforma espiritual, e outra coisa é, de fato, realizá-la, né? Querer e fazer. São aspectos bem distintos. Uma coisa é querer, a outra é fazer. Não raro, esse fazer ocorre quando estamos no fundo do poço, né? Porquanto já realizamos ações insensatas, né? Humanos que somos. Sentimos as denominadas dores da alma, que é o indicativo, né, da premente necessidade de virar a chave, de compreender melhor a vida, e para tanto, exemplos de altivez não faltam, né, a iniciar, evidentemente, pelos exemplos e ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É bom entender que essa chamada ascensão infinita não significa que nós, espíritos, ficamos ad eternum buscando, né, entre aspas gigantes, uma coroação, né, de nossos esforços para apurar o nosso próprio espírito. E quando apuramos o nosso espírito, certamente iremos colaborar na reforma íntima de cada um de nós. Portanto, essa expressão de ascensão infinita significa, na verdade, a nossa constância vigilância acerca de nossos pensamentos e atitudes, todas positivas. Isso é extremamente fundamental. Por óbvio, cada ser, cada espírito tem suas próprias características, né? Todavia, há um aspecto necessário, a vontade de superar todos os nossos obstáculos. Sabemos que somos imperfeitos, sabemos que temos dores, mas nós temos a capacidade, pois assim Deus nos criou, né, a capacidade de evoluirmos. Sem vontade, evidentemente, né, o caminho fica bem mais árduo. Todavia, lembremos-nos que Jesus cercou-se, né, de seus discípulos, obtendo assim uma proteção espiritual ainda mais reforçada. Vejam, né, as tarefas executadas pelos discípulos e seguidores de Jesus. E assim, né, como eles, nós também, né, dentro de nossos lares, de nossa família, amigos, também devemos nos cercar, né, de pessoas do bem, pessoas que, inclusive a gente, né, é uma troca, um auxiliando ao outro, em trocas positivas, em pensamentos e atitudes todas positivas. Por isso é fundamental sempre, né, pensamentos e atitudes positivas, e sempre levando em consideração, né, evidentemente, as leis maiores, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, e amar ao próximo como a nós mesmos. Fundamental. Por essa razão mesma é que jamais estamos sozinhos. Porquanto sempre haverá uma mão estendida, um coração cheio de amor, de solidariedade, de compreensão, e jamais de apontar o dedo, de julgar, não é? E evidentemente é uma via, né, de duas mãos, um ajudando ao outro. Afinal, não é de bom tamanho recordar, né? É que lembra, né, Jesus, a cruz, né? Quando Jesus diz: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E percebam que o que Jesus faz é pedir e conseguir a Deus, né, a realização de cada espírito, de cada ser, em suas respectivas necessidades da reforma interior. E exatamente foi por isso, né, que, mais do que evidente, Jesus pediu e conseguiu, porquanto cada um de nós,
pedir e conseguir por nós, né? Porque Jesus fez o que fez por todos nós, né? Então, porquanto cada um de nós temos a constante possibilidade de realização de nossas respectivas reformas espirituais ao longo de todas as nossas jornadas, né? De acordo com os nossos merecimentos, de nossas necessárias e benditas reencarnações. Lembre-se, né, do nosso amado pastor, o que Jesus falou: nenhuma ovelha será perdida. Evidentemente, e durante todas as nossas reencarnações, há um constante processo de aperfeiçoamento do espírito, conforme nossas ações, né? Seja para o bem ou não, né? Aí já não é aperfeiçoamento, mas sim um retardo naquele processo, pois imperfeitos que somos. Por outro lado, somos, né, conforme já citamos, Deus nos capacitou para superarmos os nossos problemas. Daí vem a advertência no texto Hora em Estudo que, em definitivo acerto, afirma as nossas heranças do primarismo, né? Isto é, de uma cultura quase inócua, né? E de limitadas experiências, ainda conduzidos pelas emoções supérfluas e paixões primitivas, produzindo nós mesmos barreiras que nos impedem e ou retardam o nosso desenvolvimento espiritual. Por essa razão mesma, o texto cita Jesus, né? E evidentemente Jesus conhece, sempre vai conhecer a nossa natureza humana e as necessidades e as respectivas doenças da alma de cada um de nós. Não é por nenhum outro motivo que Jesus declara, né, que os sãos não necessitam de médicos. Daí vem a necessidade premente da renovação interior de cada um de nós, da mudança de nossas condutas errôneas e do comportamento mental e moral. Por esse motivo, afirma, e com muita razão, que a oração é emanação do pensamento bem direcionado, de conteúdos vibratórios extremamente positivos, ligando-nos com as energias do Pai, do nosso amado Jesus e de todos os seres celestiais que nos protegem, né, nossos anjos da guarda, lembrando sempre da necessidade da realização de nossas próprias reformas íntimas. Eis, portanto, né, e conforme o texto, a verdadeira força que une a criatura e o Criador, renovando, né, as forças morais de cada um de nós, adquirindo e emitindo vibrações superiores. Observem, portanto, né, neste tema pedir e conseguir, o quão importante é estabelecer as linhas diretas, né, com o alto, né, com o amor do Pai e a nossa ligação constante com o nosso Jesus. E, evidentemente, sempre com a colaboração, né, do plano espiritual superior. No texto ora proposto, né, permitam-me reproduzir integralmente um parágrafo que eu achei muito, muito interessante, nos dá a perfeita condição de entendermos e obtermos os verdadeiros objetivos que nos conduzem às nossas respectivas reformas da alma e do merecimento. Então, eis o parágrafo, abrindo aspas. Sendo o ser humano responsável pelos seus atos, enfrenta-os sempre como efeitos que o esperam pelo caminho por onde segue. Sustentando-se na oração, melhor direcionamento encontra para os passos, mais segurança adquire para vencer os obstáculos, mais resistência consegue superar-se, equiparando-se de alegria e de vigor para não desanimar. E essa infalível, né, receita é de Jesus, né, em nossos corações, porquanto ele mesmo afirmara que todos se esforcem para obter o reino dos céus dentro de nós mesmos, dentro de nossos próprios corações. Por essa razão, que a verdadeira prece, aquela que advém de nossos corações, é que nos conduz à verdadeira humildade, né? A qualidade, creio,
a mais difícil de obter, né? Mas que a gente consegue sempre, de acordo com as nossas reformas, né? Então, observem que já nos termos finais do texto, são superficialmente citadas, né, as parábolas do filho pródigo e a da ovelha perdida, que creio, né, todos, né, praticamente já conhecem. E, novamente, a verdadeira humildade prevalece sobre quaisquer julgamentos e respectivas condenações, o que indica que a prece e a humildade andam sempre de mãos dadas. E importantíssimo é ressaltar no texto ora proposto a necessidade premente, né, de afastarmos, portanto, né, do orgulho, né, que é o filho direto do egoísmo, como está citado ipsis literis no texto, porquanto nos conduz, né, à fraqueza moral. E é exatamente nesse contexto, né, que a oração, né, a prece que a gente faz, né, vinda dos nossos corações, né, evidentemente com a assinatura e firma reconhecida de Jesus lá no cartório de Deus, né, é a verdadeira oração, né, não necessariamente de palavras bonitas, né, expressões lindas, mas de verdadeiras e legítimas atitudes de amor próprio e de amor ao próximo. Então, novamente, né, retomando a Marx, quando Marx diz lá que seja o que for o que pedirdes na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes, a gente tem que entender exatamente essa questão das nossas próprias ações, daquilo que nós fazemos, né, que vem um pensamento sempre positivo e respectivas ações também positivas, otimistas. E não é uma questão só de pedir e conseguir, mas sim, principalmente da questão do nosso merecimento. Não basta simplesmente, é lógico, né? A gente faz a nossa oração vinda do nosso coração, dos nossos corações, mas não basta simplesmente pedir, né? O pedir é mais fácil. O conseguir é exatamente o tema principal, porque refere-se à nossa reforma íntima. E para conseguir, nós temos, né, que ter toda essa questão, né, da humildade, dos nossos esforços, de nossa verdadeira vontade de querer evoluir. Ou seja, né, a palavra é merecimento, não é? Merecimento que nós mesmos devemos obter. Todavia, não nos esqueçamos, né? Nós temos os nossos anjos protetores, nossa proteção lá no plano espiritual, e o que não falta, com certeza, né, é a torcida, né, para todos nós, para que possamos, de fato, bem evoluirmos, dar um prosseguimento em nossas reformas íntimas, nossas reformas espirituais, nossas conscientizações acerca das necessidades que precisamos para dar continuidade, né? Então, conclusão. Pedir é a parte mais fácil, né? E o conseguir está exatamente dentro da nossa reforma espiritual, da nossa evolução, do nosso merecimento. A palavra é essa, merecimento. E não é para, quando a gente fala em merecimento, não é para ir soltando rojão, essas coisas, nada disso, claro, não é? É uma questão de alegria no coração, de a gente superar nossos obstáculos. E como já afirmei lá atrás, o mais importante é sabermos que não estamos sozinhos. Além de toda a proteção de Jesus, de nosso Pai querido, né? De nossa Maria, de nossos anjos protetores, é o nosso merecimento que a gente faz com tanta alegria para obter as nossas bênçãos, a nossa verdadeira reforma espiritual. E certamente nosso Pai, nosso Jesus, né, todos estão a nos proteger e a nos ouvir e a ver o quanto nós nos esforçamos, pois assim que fomos criados, né, para a gente ter, Deus nos capacitou para que possamos, né, obter essas bênçãos tão queridas. Então, queridas irmãs, queridos irmãos amados, dependemos de nós mesmos e certamente seremos atendidos
e amparados pelo auxílio divino e celestial e trabalhando incessantemente em nossas respectivas reformas interiores. Cumpramos, pois, as nossas obrigações, oremos de fundo nos nossos corações e vamos pedir e conseguir. Muitas e muitas bênçãos de Deus, de Jesus e de Maria a todos nós. Um grande abraço.